Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de geografia. Vamos conhecer o solo, essa parte, essa camada da Terra, onde nós vivemos, plantamos e sobrevivemos, tá? Ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. No começo, ele apenas colhia os produtos da terra. Depois, teve de aprender a cultivar a terra para obter o seu alimento. Para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimento. Então, assim, nós dependemos do solo tanto como precisamos da água para sobreviver. Mas, afinal, o que é o solo? O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas, minerais e matéria orgânicas vão sendo depositadas em camadas horizontes, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio, de organismos como fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da Terra. Para que você tenha uma ideia de como esse processo de formação do solo é lento e paciente, sabe que são necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Aí eu trago para você uma imagem, uma figura do solo. Como é o solo abaixo, né? A terra abaixo do que pisamos. Então você vai encontrar a priori. Você vai estar encontrando. Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês. A priori você vai encontrar aqui, ó, a rocha, é conhecida como rocha matriz, é a primeira abaixo, tá, da superfície. Logo em seguida você vai encontrar as rochas, os solos jovens, são aqueles que serão formados. Aqui essa rocha começa a se partir, né? Começa a se partir e vai fazendo um novo horizonte. Aqui já é um horizonte, aqui é outro horizonte, e aqui mais um, e aqui outro horizonte, e aqui mais um. Vocês vão ver lá na frente. Aí aqui já está bem formado alguns horizontes. O primeiro horizonte, segundo horizonte, vocês vão saber qual é cada um. Aqui você já tem outro horizonte, ó, tá vendo? E aqui a rocha toda formada. Aqui repare que não tem vegetação. Só que aqui ela já começa a formar líquens, e esses líquens vai dar formação de arbustos. Em seguida, esses arbustos irão crescer e formar essa linda árvore que você está vendo aqui. Camada rica em humus. Essa aqui é a camada mais rica em minerais. Mais um desenho, tá? Aqui você tem a rocha matriz, ó, a primeira rocha, tá vendo? Solo primitivo, solo jovem, solo adulto. Aqui o solo ainda, quando ela começa a se partir, forma outro solo. Os líquens que vai formar com a chuva, vai formar essa vegetação arbustivas, tá vendo? E logo em seguida, ela vai estar formando árvores. E as raízes será presa nessa rocha, nesse horizonte aqui. Vocês vão ver lá na frente. Tem mais um. Aqui estamos. Rocha em desintegração, ou seja, ela começa a se partir. Se lembra lá na figura que eu mostrei para vocês? A rocha primária. Pois bem, aqui o leito dos rochosos. O leito rochoso começa a se desintegrar, ou seja, começa a partir, a se quebrar. Na segunda foto, você vai ver a matéria orgânica facilita a desintegração, ou seja, com a chuva, o processo da chuva, surge os líquidos, e esses líquidos vão facilitar a degradação dessa rocha. Já na terceira, desculpe, já temos 4 horizontes. O horizonte A, né? O horizonte, a matéria-prima, o horizonte C e o leito rochoso, ou rocha primária. Forma-se os horizontes.
fragmentos minerais e matéria orgânica, humus. Como você vê ali na imagem, falei na outra. Aqui já está toda formada. Na quarta já está todo formado. Aí você vai ter o horizonte A, onde vai receber mais matéria orgânica, mais, como chama? Decomposição de matéria orgânica. A B, onde com a chuva ela vai acabar infiltrando no horizonte B e também vai ficar enriquecido. É um solo mais preto, por causa da matéria orgânica, chegando perto ali de um argiloso. Aí temos a matéria-prima, o horizonte C e o leito. Aqui fica melhor para vocês enxergarem. Os solos evoluídos possuem normalmente várias camadas sobrepostas, designadas por horizontes. Estas camadas são formadas pela ação simultânea de processos físicos, químicos e biológicos, e pode substituir-se entre si através de determinadas propriedades, como por exemplo a cor, a textura e o teor em argilas. Aí eu trago de novo a imagem, né? Uma figura dos horizontes já formadinho, todo bonitinho. Vocês devem ter visto isso em ciência, tá? Eu só vou passar aqui a parte mais da parte geográfica. Então, assim, o primeiro solo, né, da superfície superficial, é o horizonte O, com predominância de restos orgânicos. Ou seja, o que seria esse resto orgânico? A fruta que a gente come, joga no chão, ele acaba se tornando matéria orgânica. A folha que cai de uma árvore, a fruta que cai de uma árvore, tudo isso vai ser transformado em matéria orgânica e vai acabar adubando essa região aí. Já no horizonte A, mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Então, assim, quando a chuva vem, esse material que acabou apodrecendo na superfície, ou seja, no horizonte O, ele desce para o horizonte A e acaba deixando o solo mais escuro e fértil também. Já no horizonte E, de cores claras, de onde as argilas e outras partículas finas foram lixiviadas pelas águas peculantes. O que é isso? Com a água da chuva, todo o matéria orgânico que caiu no horizonte O, que infiltrou para o horizonte A, ele vai infiltrar também para o horizonte E. O horizonte B, essa mais rosinha aí. Acúmulo de matérias provenientes dos horizontes superiores, normalmente argilas, pode apresentar cores avermelhadas devido à presença de óxidos dióxidos e hidróxidos de ferro. Então, assim, essa partezinha aqui, ó, é o horizonte B. O horizonte C constitui por matéria não consolidada, ou seja, se lembra lá na frente que eu falei que a rocha consolidada, essa rocha dura, a rocha matriz, ela vai começar a soltar, se fragmentar? Pois bem, quando ela começa a se fragmentar, vai surgir o horizonte C. E por fim, temos a rocha, né, primária, que a gente vai representar com a letra R, né? É o horizonte R, ou R, como vocês queiram. Quais são os tipos de solo? O solo vai ser dividido em quatro tipos: arenoso, argiloso, humoso e calcário. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre eles. O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água, e por isso não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para o cultivo, ou seja, não dá para plantar nada. O que vai nascer ali, ele é nativo daquele lugar, como você vê aqui na imagem, tá? Ninguém plantou, é natural, é uma vegetação primária, é nativa do local, tá?
E você repara, o solo é bem arenoso. Então, a chuva, ela acaba absorvendo. Então, quando absorve muito, faz aquela lama. Então, não tem como você cultivar nada nessa região, nesse solo aí. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois, após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, assim, essa região aí é uma região, esse solo, por assim dizer, ele é mais, como é? Rico em nutrientes. Então, facilita a agricultura, facilita a plantação, ele recebe bem a água, então ele não fica encharcado, tá? Então é excelente para a plantação. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica, sendo assim ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. Quem em casa, a avó, a mãe, tem o costume de plantar aquelas plantinhas no quintal, sabe que ela sempre vai buscar um solo preto, porque esse solo escuro ele é rico em nutrientes. Então, a plantação vai desenvolver bem mais rápido. O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que as raízes das plantas desenvolvam-se. Aí eu pergunto a vocês, como vamos plantar algo no terreno desse jeito aqui? Até para cavar, parar essa terra aí vai dar trabalho, então não tem como você plantar nada nesse solo. Qual a importância do solo? Nós já sabemos que o solo é importante para o ser humano, tanto para a alimentação, né, para a moradia, dentre outras coisas. Então, temos que preservar muito e cuidar desse solo. O solo é importante, pois ele permite a manutenção do ecossistema terrestre. A partir dele, as plantas retiram os nutrientes para desenvolver-se, bem como os seres vivos que dependem dele. Por isso, ações de cuidado com o solo são necessárias. Poluir o solo, além de prejudicá-lo, destrói a possibilidade de alimentos das plantas. O certo é nunca jogar resíduos recicláveis nem da construção civil no solo. Já os resíduos orgânicos, como as cascas de frutas e verduras, servem como adubo e são ótimas fontes de nutrientes para o solo. Então, assim, se você está numa caminhada, você está fazendo uma trilha, você, óbvio, tem que levar uma fruta. Então, você sabe que você, ao levar essa fruta, você pode comer a fruta e jogar a casca dela no solo, que tá tudo bem. Agora, você bebeu a água mineral e jogar o vasilhame da água no chão, aí não, você está poluindo o meio ambiente. Então, não pode de jeito nenhum jogar materiais recicláveis no solo. Ele tem que ser reaproveitado. Poluição do solo. Ocorre principalmente pelo acúmulo de agrotóxicos e de lixos como restos de embalagens, comidas, plástico, etc. Esse tipo de poluição compromete a vida dos seres vivos que ali habitam e é capaz de contaminar os lençóis freáticos, água que fica acumulada abaixo do solo. Para evitar esse problema, devemos evitar usar embalagens desnecessárias, jogar fora o mínimo de coisas possível, buscando sempre reaproveitá-las e também mandar consertar aquilo que estragou. Então, assim, antigamente, a grande maioria da população, e ainda tem gente que faz isso, ao quebrar um aparelho doméstico, uma televisão, um computador, e assim vai, a gente acabava jogando ele no lixo e não mandava consertar. Então, hoje, com a nossa consciência ambiental, devemos mandar consertar. Primeiro, a gente vai estar dando uma vida longa àquele aparelho, tá? A gente vai gastar menos ao mandar consertar e vamos estar preservando o meio ambiente, principalmente o nosso solo. Manejo do solo, técnicas que melhoram o solo para a agricultura. Aração, re, re, desculpe, revolve a terra
e ele começa, quando você faz esse processo aqui, a gente abre o solo para que ele receba ar. E aí facilita a plantação. Adubação. Adiciona nutrientes, adubo orgânico ou químico ao solo. Então, assim, normalmente a gente compra esse adubo, tá? Em casas de plantação, de jardinagem. E tem aquela adubação natural, que quem mora no interior sabe que a bosta as fezes, né, do boi é um excelente adubo para a planta. Então, muitas pessoas usam isso aí. Aí você vai assim, ai que nojo, Pro. Mas o que é que o boi come? Não é mato? Não é vegetação? Então, aquilo ali que ele vai expelir, jogar para fora, nada mais é do que o mato. Então, é um excelente adubo para a planta. Calagem. Adiciona cal em solo muito ácido. Então, assim, aí você vai assim, o solo também é ácido? Claro que sim, o pH do solo, ele vai mudar da mesma forma que o pH da água, ela também pode mudar. Então, ela pode se tornar o quê? Ácida. Irrigação. Molhar o solo muito secos. Então, assim, hoje nós gastamos bastante água com com a irrigação. A maioria da água consumida hoje, né, água potável hoje, é para irrigação. Então, assim, quem tem fazenda, quem tem propriedades rurais, normalmente busca locais que tenha rios, para que possa fazer essa irrigação sem afetar tanto o meio ambiente. Apesar que, de um jeito ou de outro, a gente acaba afetando o solo com isso aí também. Drenagem. Retirar a água do solo muito úmido. Então, a gente abre sulcos, ou seja, a gente abre esse espacinho que a gente chama de sulcos, para que a água comece a drenar, ou seja, comece a sair do solo, em direção a um lago artificial ou um lago natural, e assim vai. Rotação de culturas. Eu falei um dia na sala de aula que a soja é uma plantação, é uma cultura que ela precisa descansar o solo, porque ela absorve muito os minerais. Então é necessário que a gente deixe o solo descansar. E aqui eu trago alguns exemplos de como fazer isso. Aí tem campo 1, campo 2, campo 3. Né? No campo 1, primeiro ano, a plantação de cevada, vai acontecer a plantação de cevada. No segundo ano, o campo vai ficar em repouso, ou seja, você não vai plantar nada, vai deixar ele descansar, reestruturar, ganhar seus minerais novamente. Já no terceiro ano, vai ter a plantação de trigo. Repare que não vai ser a mesma plantação. No segundo campo, vai surgir o que? A plantação de trigo. Depois a plantação de cevada. Por que, Pro? Não houve o descanso? Porque o trigo, ele não retira tantos minerais do solo. Então, ele precisa... Aí você pode retirar ele no momento certo e depois plantar a cevada, que está tudo bem. Porém, a cevada, ele retira minerais. Então, já teve duas plantações naquele solo, naquele campo. Então, vai ter que haver o quê? O descanso no terceiro ano. No terceiro campo, vai haver o repouso para depois haver a plantação. Repare, primeiro vai haver a plantação de trigo para depois a plantação de cevada. E aí tem essa atividade, né, do livro didático de vocês, da página 149 até a página 153. E eu trago a mensagem, é hora de colocar em prática, saiu ali, né, mas é hora de colocar em prática o que aprendeu na aula de hoje. Geografia em ação, simbora. Pega aí seu caderno, seu livro e vamos fazer uma revisão do assunto solo, tá bom? É um assunto que vai cair na prova, então fique com Deus. Bom final de semana. E lembrando, temos mais uma aula sobre litosfera ainda hoje. Beijos!